Ao painel número 1. Este painel está subordinado ao tema Como enfrentar os desafios à segurança e defesa na Europa, e para o desenvolver temos o grato prazer de ter como conferencistas o Dr. Paulo Sacadura Cabral Portas, o excelentíssimo Tenente-General António Luciano Fontes Ramos e o excelentíssimo chefe da representação militar junto à Organização do Tratado Atlântico Norte e da União Europeia, conhecido nos domínios militares por MILREP, o Tenente-General Piloto Aviador Paulo José Reis Mateus. Para moderar este painel, temos o conhecido jornalista Dr. Sérgio Furtado. O Dr. Paulo Portas é um conceituado especialista nas áreas da política nacional e internacional. Do seu vasto currículo, destaca-se o seguinte: foi Ministro dos Negócios Estrangeiros e Vice-Primeiro-Ministro entre 2011 e o final de 2015. Foi ainda Ministro da Defesa no período 2002-2005, líder do partido CDS-PP e deputado da Assembleia da República. É licenciado em Direito pela Universidade Católica de Lisboa e ensinou História do Pensamento Político. Ensina Geoeconomia e Relações Internacionais na Universidade Nova e na Academia Diplomática dos Emirados em Abu Dhabi. O Tenente-General António Luciano Fontes Ramos foi, entre 2000 e 2003, o representante militar de Portugal no Comitê Militar da NATO e no Comitê Militar da União Europeia. Foi ainda diretor de Administração e Mobilização de Pessoal do Exército, chefe da Divisão de Operações do Estado-Maior do Exército, chefe de Estado-Maior da Componente Militar da Missão de Portugal em Angola. Foi vice-presidente do Centro de Estudos Estratégicos da Eurodefense Portugal. É professor convidado no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e na Universidade Católica de Moçambique. É investigador do Centro de Investigação de Estudos Políticos da Universidade Católica, tendo artigos publicados sobre defesa, segurança e União Europeia. O Tenente-General Piloto Aviador Paulo Mateus é licenciado em Ciências Militares e Aeronáuticas, com especialidade de Piloto Aviador pela Academia da Força Aérea. Para além dos cursos curriculares de carreira, possui o Senior Course 126 no NATO Defense College, em Roma, o curso complementar de helicópteros em Alouette 3 e o complementar de pilotagem em aviões plurimotores Casa 212 Aviocar. No seu vasto currículo estão registados vários cargos de comando, dos quais se destacam o comando do Grupo Operacional da Base Aérea número 1 de Sintra, o comando do Grupo de Alunos da Academia da Força Aérea, o comando da Base Aérea número 5, CITA em Montreal, e o comando da Academia da Força Aérea. Foi edil de defesa de Portugal em França, Bélgica e Luxemburgo e responsável pela logística da Força Aérea. Atualmente é o Portuguese Military Representative, MILREP, na NATO e no Comitê Militar da União Europeia em Bruxelas. O Dr. Sérgio Furtado é jornalista e uma presença que já nos habituamos a ver nos ecrãs da televisão, designadamente da TVI e na CNN Portugal, quando é necessário proporcionar informação do que se passa em teatro de guerra. Tem coberto os cenários de guerra na Ucrânia, Israel e Palestina, para além de outros, sendo-lhes reconhecida uma grande dedicação e uma inusitada coragem nas suas ações para proporcionar uma informação fidedigna e oportuna. Tem uma larga experiência em jornalismo, televisão e rádio. Em 2023 foi distinguido com o Prémio de Jornalismo Mário Mesquita, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores em reconhecimento ao seu trabalho jornalístico. Caros conferencistas, caro moderador, a audiência aguarda as vossas comunicações com vontade de aprender com o vosso saber. Obrigada.
Bom, nós iríamos começar este painel com primeiro com algumas intervenções dos ilustres convidados. Antes de mais, agradecer o convite, é uma honra estar aqui para moderar este debate. Isto numa altura em que se assinalam também os 1000 dias da guerra na Ucrânia, a guerra que acabou por transformar um pouco toda esta situação europeia e de defesa, gostaria de começar por ouvir os conferencistas, começando pelo Tenente-General Paulo Bateus, relativamente àquilo que é neste momento este contexto que temos na Europa e os desafios realmente, que é o que importa também aqui debater, que desafios é que temos neste momento. Muito obrigado. Excelentíssima Senhora Vereadora, excelentíssimo Senhor Presidente da Associação, muito agradeço o convite e o desafio perante tão qualificada assistência. Excelentíssimas autoridades civis e militares, auditores do curso de Defesa Nacional, senhoras e senhores, caros amigos, e tenho alguns amigos na assistência, o que aumenta a minha responsabilidade relativamente a esta apresentação. É com grande honra que participo neste congresso da Associação de Auditores do Curso de Defesa Nacional. A relevância deste fórum, num contexto de grandes desafios para a segurança e defesa da Europa e do mundo, não poderia ser mais evidente. A NATO reafirma-se como pilar essencial para a paz e a proteção dos valores democráticos que partilhamos, enquanto a União Europeia mobiliza os seus instrumentos de poder no mesmo sentido, procurando ambas as organizações complementaridades e sinergias. Mas como? Mas como num mundo em rápida mudança e de ameaças imprevisíveis podemos garantir a segurança e a estabilidade que os nossos cidadãos esperam e merecem? Esta questão essencial guia o nosso compromisso e inspira o papel de Portugal como membro fundador da Aliança Atlântica e Estado-membro da União Europeia, mantendo a determinação inabalável com a defesa coletiva e com os esforços de estabilização internacional liderados por ambas as organizações. Neste ano de 2024, celebramos 75 anos de uma aliança que tem sido o pilar da segurança transatlântica. Desde o início, Portugal tem sido um parceiro firme e dedicado, desempenhando um papel assinalável na manutenção da paz e estabilidade. A nossa participação na NATO começou com a Base das Lajes, nos Açores, que foi e continua a ser um ativo estratégico crucial. Durante a Guerra Fria, a sua localização permitiu à Aliança manter uma postura de dissuasão no Atlântico, protegendo tanto a Europa como a América do Norte de ameaças externas. Contudo, a nossa participação na NATO vai muito além da importância geográfica. Portugal sempre demonstrou grande disponibilidade para contribuir com forças militares e participar em operações de manutenção de paz e da defesa coletiva. Como recordou o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a segurança europeia começa na solidez das nossas alianças. Fim de citação. Este compromisso mantém-se inalterado com a nossa presença militar em diversas operações na NATO, reforçando o nosso papel na segurança euroatlântica. Apenas alguns exemplos. Na Lituânia estivemos presentes com fuzileiros no âmbito do Enhanced Forward Presence. Esta presença fortaleceu a capacidade de resposta rápida da NATO e demonstrou solidariedade com os aliados. Além disso, projetámos 4 aeronaves F-16 em missões de policiamento aéreo, protegendo o espaço aéreo do Báltico. Durante o mesmo período, uma aeronave P-3 esteve igualmente destacada na Lituânia, desempenhando um papel fundamental nas missões de patrulhamento e vigilância marítima, essenciais para a monitorização de atividades submarinas e proteção das principais rotas marítimas da região. No flanco sudeste, mantemos a presença de uma companhia na Roménia, reforçando a postura dissuasora da NATO numa região sensível devido à proximidade com a Ucrânia. Contribuímos com um pelotão de carros de combate Leopard 2A6 na Eslováquia, aumentando a prontidão das forças terrestres da NATO. Temos tido uma participação relevante na componente naval da Aliança
integrando o Standing NATO Maritime Group 1 e a Operação Sea Guardian, contribuindo para assegurar forças navais credíveis desde o Atlântico Norte e Báltico até ao Mediterrâneo. A crescente presença naval russa nessas áreas torna estas operações estratégicas cada vez mais importantes. Também contribuímos com os F-16 em missões de policiamento aéreo para além dos países bálticos, como foi, exemplo, o caso da Roménia. Estas missões demonstraram a prontidão da NATO em proteger o espaço aéreo da Aliança e funcionam como um elemento de dissuasão. Como afirmou o general Christopher Cavoli, a nossa força e a nossa unidade como aliança são o maior dissuasor que temos contra qualquer ameaça. Fim de citação. Para além do emprego operacional, os aliados confiaram em nós para tarefas de edificação de capacidades, como foi o caso dos pilotos, engenheiros e técnicos de manutenção da Força Aérea, que desenvolveram a capacidade de F-16 da Roménia. A guerra da Ucrânia colocou em destaque a importância de uma presença robusta no flanco leste da NATO. Com efeito, a Aliança reforçou significativamente a sua presença em países como a Polónia, Roménia e nos Estados Bálticos, enviando uma mensagem clara de que qualquer agressão será enfrentada com determinação. Portugal, com as suas forças nacionais destacadas, integra este esforço coletivo, contribuindo para que a NATO esteja preparada para responder a qualquer ameaça onde quer que ela surja. Temos também desempenhado um papel vital na inovação e modernização da NATO. Os exercícios como o REPMUS ou Dynamic Messenger, realizados no nosso país e liderados pela nossa Marinha, são um excelente exemplo. Estes exercícios, focados em tecnologias não tripuladas e operações no domínio marítimo, colocam Portugal na vanguarda da inovação militar dentro da Aliança. A cooperação entre a NATO e a União Europeia tem vindo a assumir um papel cada vez mais relevante na arquitetura de segurança europeia. Embora com mandatos distintos, estas duas organizações partilham objetivos estratégicos comuns: a defesa da paz, a segurança regional e a proteção dos valores democráticos. No contexto de um ambiente de segurança cada vez mais volátil e imprevisível, a coordenação estreita entre a NATO e a União Europeia tornou-se essencial para garantir uma resposta robusta e eficaz às ameaças globais e regionais. Um exemplo significativo desta cooperação está relacionado com a mobilidade militar. Este projeto, que visa melhorar a capacidade de mover tropas e equipamento militar pela Europa de forma rápida e eficiente, tem uma prioridade para ambas as organizações. A mobilidade militar é essencial não só para a defesa coletiva da NATO, mas também para as missões da Política Comum de Segurança e Defesa da União Europeia. Outro campo crucial onde a cooperação tem mostrado avanços significativos é na cibersegurança. Ambas as organizações reconhecem que os ciberataques representam uma das maiores ameaças à segurança das infraestruturas críticas e à soberania nacional. A criação de mecanismos de partilha de informações, o desenvolvimento de normas comuns e a realização de exercícios comuns são apenas alguns exemplos de como as duas organizações têm trabalhado. A NATO, com o seu Centro de Excelência de Ciberdefesa Cooperativa em Tallinn, e a União Europeia, com a Agência Europeia de Cibersegurança em Creta, têm cooperado para garantir que as suas defesas cibernéticas estejam alinhadas e sejam mutuamente reforçadas. No domínio marítimo, no Mediterrâneo, a Operação Sea Guardian, liderada pela NATO, e a Operação Irini, da União Europeia, são exemplos de coordenação e partilha de recursos em áreas de interesse comum. No cumprimento dos respectivos mandatos e de acordo com as suas especificidades, a partilha de informação e a cooperação operacional entre ambas as missões garante uma resposta mais eficaz às ameaças no Mediterrâneo. A cooperação no domínio espacial é outra área emergente de grande relevância. Com o espaço a assumir uma importância estratégica crescente, tanto a NATO como a União Europeia têm trabalhado para garantir que a exploração espacial e a utilização de satélites cumprem requisitos de segurança e defesa. A NATO reconheceu o espaço como um domínio operacional e procura, em colaboração com a União Europeia, reforçar a proteção dos sistemas espaciais que suportam as comunicações, a navegação e a monitorização de ameaças. Ambas as organizações estão a desenvolver mecanismos de partilha de dados e respostas a ameaças no espaço,
mitigando vulnerabilidades críticas que podem impactar a segurança. No seu documento fundamental estratégico para a segurança e defesa, a bússola estratégica, a União Europeia assume um caminho para a autonomia na segurança e defesa da Europa, face a um ambiente mais hostil e tendências geopolíticas mais vastas, que requerem que os europeus assumam uma parte maior da responsabilidade pela sua própria segurança. Todos sabemos que a segurança e defesa não se garantem apenas dentro das nossas fronteiras, mas bem para além delas. Numa era de concorrência estratégica e de ameaças complexas, onde assistimos ao aumento dos conflitos, dos atos de agressão e das fontes de instabilidade, não só na nossa vizinhança, mas também em regiões mais afastadas, a União Europeia tem uma importante ação preventiva e de gestão de crises no âmbito da política comum de segurança e defesa. Um bom exemplo é a constituição da capacidade de projeção rápida, que a partir já do próximo ano, 2025, permitirá projetar até 5 mil militares para ambientes não permissivos em diferentes tipos de crises, fora das fronteiras da União Europeia, contendo-as ou gerindo-as, minimizando o seu impacto na segurança dos Estados-membros. O mecanismo europeu de apoio à paz constitui igualmente uma extraordinária capacidade de prestar rapidamente uma assistência importante a parceiros, nomeadamente fornecendo equipamento militar, muitas vezes em complemento da formação ministrada no âmbito das missões. O caso do pacote de assistência para apoiar as Forças Armadas ucranianas na defesa da sua integridade territorial, da sua soberania e na proteção da população civil é um bom exemplo da importância deste mecanismo, com reflexos claros na nossa própria segurança. Ocupamos uma posição privilegiada como uma nação charneira na cooperação entre a NATO e a União Europeia, devido à nossa participação consistente em ambas as organizações. Como contribuinte ativo na União Europeia, estamos presentes em todas as missões e operações, assumindo frequentemente o seu comando e posições de grande relevância nas suas estruturas. Portugal tem desempenhado um papel essencial em promover a cooperação multilateral para enfrentar desafios globais de segurança. Esta abordagem estratégica, baseada na nossa localização geopolítica e tradição atlântica, permite que atuemos como mediador e facilitador de diálogos e colaborações dentro de contextos europeus e transatlânticos. Assim, a posição única de Portugal fortalece não só a segurança regional, mas também as relações internacionais no âmbito da NATO e da União Europeia. Recentemente, a União Europeia tem procurado também aumentar as suas capacidades de defesa autónoma, sem que isso signifique uma competição com a NATO, mas sim um complemento. Projetos como o Fundo Europeu de Defesa e a cooperação estruturada permanente demonstram que a União Europeia está comprometida em desenvolver as suas capacidades, enquanto reconhece o papel insubstituível da NATO na defesa coletiva. Por fim, gostaria de realçar, desde a fundação da NATO, Portugal tem sido um parceiro dedicado e intransigente na defesa coletiva, demonstrando que a dimensão de um país não define o seu impacto, mas sim o seu compromisso profundo com a paz e os valores comuns. Mais do que um participante, Portugal tem assumido um papel de liderança em várias missões, desde a defesa aérea, marítima, terrestre, até à presença estratégica no flanco leste da Europa e no Mediterrâneo, evidenciando a nossa vontade inabalável de estar na linha da frente na defesa dos princípios de liberdade e segurança que unem todos os membros da nossa aliança. Fomos capazes de utilizar a força das organizações em que estamos inseridos para impulsionar a estratégia nacional, mas também de nos constituirmos um elemento insubstituível em missões militares específicas, como comprova, por exemplo, em termos históricos, a recorrência na assunção de funções de reserva tática e operacional ou força de reação rápida, primeiro, como se recordam, na Bósnia-Herzegovina e Kosovo, e mais recentemente na República Centro-Africana, ainda que esta última não seja nem no âmbito da NATO nem da União Europeia, é o corolário da confiança que as nossas forças granjeiam junto dos aliados e parceiros. Como sublinhou o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, Portugal está, como sempre esteve, ao lado dos seus aliados na defesa da paz e dos valores que partilhamos. Fim de citação. Este compromisso de Portugal transcende missões ou números. É um compromisso profundo, baseado numa visão clara de que a paz não se constrói isoladamente, mas sim através de alianças fortes,
de cooperação contínua e da capacidade de estar presente quando e onde for necessário. Olharmos para o futuro, vemos uma NATO forte, coesa e preparada para enfrentar os desafios de um mundo em constante mudança. E é nesse futuro que Portugal continuará a desempenhar um papel crucial. Não apenas como defensor, mas como construtor de soluções, promotor de inovação e guardião da paz. Somos e continuaremos a ser um parceiro firme, um parceiro que entende que a defesa da segurança internacional começa com o compromisso de cada nação em proteger os valores universais da dignidade humana, da liberdade e da justiça. Estamos prontos para enfrentar as incertezas do futuro, confiantes de que, como parte da NATO, a nossa força coletiva será sempre maior do que qualquer ameaça. No final, o que define uma nação não é apenas a sua força militar ou a sua geografia, mas a profundidade da sua convicção e o seu compromisso com os valores que sustentam a paz. Portugal, com orgulho e determinação, continuará a ser um exemplo desse compromisso inabalável. Juntos somos mais fortes, juntos protegemos a paz. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu chamaria agora o Dr. Paulo Portas para uma intervenção também inicial. Muito bom dia a todos. Uma saudação particular aos senhores generais que conheço bem, que estão neste painel, e ao seu moderador. Uma saudação muito particular à Associação de Auditores e ao seu presidente. É uma ponte valiosíssima entre a vida das Forças Armadas e a vida da sociedade que as Forças Armadas protegem e defendem, como parte do país, e faz chegar os conceitos de segurança e defesa a um mundo exterior às Forças Armadas extraordinariamente útil para manter os consensos nacionais básicos sobre o que é que significa, como diria o professor Adriano Moreira, um país criado por soldados, forjado por soldados, e a capacidade que tiveram sempre de proteger a independência de Portugal e cumprindo as suas missões. Portanto, uma saudação muito forte, é também uma felicidade estar de volta à Academia e saudar ainda os deputados presentes, os antigos governantes presentes e sempre muito sensíveis à questão da defesa, à senhora vereadora, a todos os auditores, antigos e atuais. E começar por dizer uma coisa, Sérgio. Não me ocorre outra coisa sem ignorar que há outras ameaças, que há outros territórios, que há outras percepções e que, nomeadamente, a um país como Portugal interessa que as organizações de que fazemos parte não se desinteressem do flanco sul, porque uma coisa são as urgências e as emergências que são, a meu ver, determinantes. Outra coisa é esquecer que as ameaças têm uma pluralidade territorial e hoje em dia uma variabilidade de dependências operacionais muito significativa. Nós estamos particularmente preocupados com o que se passa no norte da Europa e, a meu ver, muito bem, e é sobre isso que falarei. Mas não se esqueçam que nos últimos 3 anos nós vimos uma potência exterior à Europa participar ativamente em golpes de Estado em África, 7 em 3 anos, normalmente dirigido contra um país aliado nosso. Não estaríamos muito à espera de ver milhares de pessoas nas ruas de certos países africanos do Sahel dizendo France dégage, France dégage, France dégage, com manipulação absolutamente evidente por parte da companhia de serviços delegados, digamos assim, que tinha por nome Wagner e que agora tem por nome Africa Corps. Para quem tenha memória e saiba a história, sabe o que isso significa. 7 golpes de Estado em África, cuja manipulação operacional junto das patentes mais baixas e
da opinião pública foi feita a partir da Rússia. E cumprindo, aliás, como aqui já foi dito pelo Sr. Geral, uma das suas capacidades instaladas mais conhecidas, que é serem criadores e hostel de hackers profissionais com ligação e vínculo às Forças Armadas. Nem sequer é um arredor, um serviço delegado. Não. Um vínculo às Forças Armadas. Bom, isto para dizer que o mundo é mais complexo do que aquele que a gente vê ao 1000º dia da invasão da Ucrânia. Eu não gosto da expressão guerra da Ucrânia porque ela aparenta neutralidade entre as partes. Só existe guerra na Ucrânia porque há um invasor que invadiu. E há outra parte que foi invadida. Nunca esquecer este detalhe, que é um por maior. E se eu tivesse que contextualizar, é o que eu farei, contextualizar e depois dar uma ordem de prioridades aos nossos deveres, eu não posso deixar de dizer que a maior urgência e a questão mais séria de todas se passa no continente europeu e tem a ver com a situação da Ucrânia. Eu vou dar-lhe um contexto daquilo que me parecem, com alguma liberdade intelectual. Nós estamos normalmente em regimes de Chatham House, portanto pode-se falar com uma certa franqueza, devemos falar sempre, mas com uma certa objetividade. As coisas são o que são. E nós temos uma guerra inacabada na Europa, ainda que cresça na Europa e fora dela uma velha tendência europeia que é para se cansar de apoiar o lado certo da história. E nós vamos ver cada vez mais isso medrar, e eu começo por fazer uma pergunta à vossa meditação. A invasão da Ucrânia, a segunda, a invasão da Ucrânia em 2022 aconteceu ou foi favorecida por não existir uma tal coisa que possamos simplificar como defesa europeia forte e temida, ou aconteceu ou foi facilitada porque precisamente não existe ainda esse conceito e essa declinação na prática de uma defesa europeia forte e temida. Esta pergunta é muito importante porque tem a ver com a valorização que nós fazemos da defesa. Consegue-se a paz com uma defesa forte e temida, ou consegue-se evitar a guerra com uma defesa fraca e vulnerável? Esta é a questão, o eixo da questão sobre o tema da Ucrânia. Ora, a NATO ganhou a Guerra Fria, como eu costumo dizer, enfim, uma versão um bocadinho cowboy, mas a NATO ganhou a Guerra Fria sem disparar um tiro. Era temida. Era temida. Não pagava ter um confronto com a Aliança Atlântica. E, portanto, é absolutamente extraordinário que possa estar na cabeça de alguns europeus, incluindo lideranças, a ideia de que temos que voltar ao território cómodo, que é uma ilusão, que toda a gente sabe que é uma ilusão, segundo o qual é possível ter paz sem ter defesa. Esse é o outro eixo da discussão. Não ter defesa favoreceu a invasão e nós não conseguiremos ter paz na Europa se não tivermos defesa forte, articulada entre as diversas organizações, com certeza, de que fazemos parte. Este é um primeiro ponto. E aqui chegados ao 1000º dia, nós temos uma guerra inacabada. Tenho muitas dúvidas, já lá irei, que seja possível acabar com a guerra em 24 horas. Não confundam negociação com rendição. Às vezes a fronteira é tímida, mas faz toda a diferença. Só se pode defender uma negociação, que é a conclusão de qualquer conflito, só se pode defender uma negociação em condições justas para a parte que foi invadida e que é aquela que quer ser membro da União Europeia e da NATO. Não esqueçamos.
Mas, voltando, temos uma guerra inacabada, operacionalmente, numa situação de relativo impasse, mas isso também não é novo. A Rússia, com enormes falhas de intelligence, sobreestimou a sua popularidade e julgou que podia fazer uma invasão conquistadora em 7 dias e fracassou. Subestimou a personalidade de Zelensky e subestimou a força equilibradora dos fornecimentos americanos em termos de equipamento militar. E a Ucrânia teve o seu momento, mas a meu ver, tenho não sei com que militar aprendi, mas certamente aprendi com o militar. Não se dão informações desnecessárias ao inimigo. A Ucrânia anunciou uma contraofensiva durante meses e meses e meses e meses e permitiu à Rússia construir defesas excepcionais do ponto de vista do avanço dos militares. Essa contraofensiva não produziu resultados. E o terceiro momento de impasse é um avanço relativo dos russos com enormes perdas. Não creio que o número de perdas ou o seu valor seja um critério determinante na liderança russa. Mas com enormes perdas, pesadíssimas, no Donetsk, e uma espetacular incursão, merecida, diria eu. Não há justiça meritória nestes assuntos, mas foi muito merecida a conquista de 400 km² pelas forças ucranianas dentro do território russo. Esta guerra na Europa sofre agora um concurso exógeno que nos devia preocupar a todos e que não devia ter sequer uma capacidade de desenvolvimento, espero que não tenha, mas que é o concurso de pelo menos 10 a 12 mil soldados da Coreia do Norte numa guerra na Europa. Uma coisa é tentar fazer uma aliança geoeconómica, porque a Rússia precisa de vender o seu petróleo e o seu gás, e a China tem que importar 60% da sua energia e, portanto, tem de poder comprar. Uma coisa é fazer uma aliança que eu acho que é mais tática do que estratégica, para quem conhece a história da Rússia e a história da China e os seus conflitos. Um eixo estratégico entre a Rússia e a China, até agora sem nenhuma evidência que a China tenha feito fornecimento militar direto. Outra coisa é envolver um país como a Coreia do Norte, que é já uma modesta, mas conseguida potência nuclear, no conflito da Ucrânia. Eu sempre fiquei convencido, pelas lições da experiência, que os Estados Unidos, se isso acontecesse, jamais autorizariam que os norte-coreanos fariam o que quisessem. Em termos operacionais, eles estão perto do território de Kursk, ocupado pela Ucrânia, e são enviados como carne para canhão. Se tiver que morrer alguém, morram os norte-coreanos e não os russos, que só intervirão para estabilizar a ação, o pós-ação militar. Isto é um facto, é a primeira vez que este eixo geoestratégico, à volta do qual não é possível estabelecer uma aliança militar de segurança. Essa é uma grande diferença com a Guerra Fria. Na Guerra Fria havia 2 pactos militares, a Aliança Atlântica e o Pacto de Varsóvia. Como a Guerra Fria era ideológica, obedeciam verticalmente às suas lideranças, participando com certeza nas discussões, mas obedecendo relativamente aos eixos principais das duas alianças, uma de democracias, outra de regimes coercivamente autoritários, e nada disso existe hoje, a não ser a NATO, felizmente. A China
tem essa condição muito específica de ser uma das grandes nações do mundo que teve conflitos ou guerras cujas culpas são repartidas com todos os seus vizinhos. Todos, incluindo a Rússia, no final dos anos 60 do século passado. Incluindo a Índia. Eu dou sempre graças a Deus que Deus Nosso Senhor, quando criou o mundo, tenha criado os Himalaias. São um obstáculo natural à guerra. Não removível. Mas é muito difícil, enquanto que era possível fazer uma aliança militar ideológica à volta da União Soviética, isso não é possível, teoricamente, à volta nem da Rússia nem da China, por razões diferentes. Mas este serviço externo da Coreia do Norte, a acontecer, terá que ter sido o primeiro e o último. Não é possível permitir que uma potência nuclear externa venha fazer intervenções militares em território que interessa à Europa e que tem a ver com forças militares que pretendem ser membros da União Europeia e da NATO. Este é o segundo ponto de contexto que eu acho que não devíamos desprezar nem desvalorizar. É muito sério. E ao contrário do que se pensa, eu não acho que haja, todos sabemos de quem é que a economia da Coreia do Norte depende, mas eu não tenho a certeza que haja alguém com poder suficiente para garantir uma correção de comportamento do líder da Coreia do Norte. Mas isso é uma questão que o tempo determinará. O outro ponto que me parece bastante importante é que esta intervenção na Ucrânia é a 8ª feita por Vladimir Putin fora das fronteiras da Rússia. Coisa que frequentemente se esquece. Vladimir Putin tem 25 anos de poder, seja como primeiro-ministro, seja como presidente. Poderá estar até 2036. Tem manifestamente a ambição de ser o russo ou soviético com maior longevidade no poder, já ultrapassou todos, menos Stalin. Faltam 1000 e poucos dias para superar Stalin. Mas as pessoas esquecem que a intervenção de 24 de fevereiro de 2022 é apenas a 8ª. A Rússia, sob o comando de Putin, interferiu militarmente em pequena, média ou maior escala no Azerbaijão, no Cazaquistão, na Bielorrússia, na Arménia, na Geórgia, na Ucrânia em 2014, na Ucrânia em 2022, and so on. O que é que isto quer dizer? Umas vezes para garantir não conflitos, outras vezes para promover invasões, outras vezes para promover ou defender aliados em dificuldades. Quer dizer que o mindset de segurança de Vladimir Putin não é a fronteira da Rússia. É a fronteira da União Soviética. E a questão da Ucrânia é tremendamente grave, porque se porventura se der o caso de os Estados Unidos decidirem desinteressar-se, estou a ser diplomático, da questão da Ucrânia, isso significa dar a Vladimir Putin uma vitória política que ele não obteve militarmente. Se há uma coisa que um autocrata como Vladimir Putin sabe medir, é a fraqueza do adversário. Terreno mole para eu avançar. E a pergunta evidente, que muitos de nós não querem fazer, mas ela é inevitável, é: se deixarem Vladimir Putin prevalecer na Ucrânia, se permitirem a consagração no século XXI de que há um direito da potência maior invadir e condicionar o destino da potência mais pequena. Se a Rússia passar a ter uma esfera de interesse vital, a expressão tem uma memória, onde pode ordenar, fazer e desfazer, impedindo, por exemplo, a Ucrânia de ser membro da NATO ou da União Europeia. A boa pergunta é: e quem é que me garante que Vladimir Putin, já tendo feito 8 intervenções, se o deixarem prevalecer, parará na Ucrânia?
há na NATO e na União Europeia 3 antigas repúblicas soviéticas, com o mesmo estatuto, embora mais pequeninas, do que o Cazaquistão, do que a Bielorrússia, do que a Arménia, do que o Azerbaijão. Chamam-se Estónia, Letónia e Lituânia. Estão a dezenas de quilómetros de bombardeamentos russos. São membros da União Europeia, são nossos parceiros e membros da NATO, para a felicidade deles. E, portanto, quem é que me garante que, se o deixarem prevalecer, depois terá imensas dificuldades a administrar aquele desastre, mas se o deixarem prevalecer, porque é que ele há de parar na Ucrânia? Ele só prevalece se o Ocidente deixar. Vamos entender-nos. Ele não ganha se os americanos não deixarem. Ganhará se o Ocidente fraquejar. E, portanto, se o deixarem fraquejar, se ele perceber que o Ocidente fraqueja e que ele pôde atingir o seu objetivo, ainda que não ocupando Kiev, nada nos garante que ele ficará por mim. E eu acho que essa questão soma-se a outra, por isso é que eu digo que estou a falar com bastante transparência, ambiente reservado, mas tem a ver com isto, é que não se esqueçam que se soma a circunstância dos Estados Unidos terem, desde 5 de novembro, um presidente que faz parte da escola isolacionista americana, que não começou com ele, e existe na história americana, tanto como a escola oposta multilateral, expansionista, de uma América integrada no mundo e líder do mundo, não, e depois há uma escola isolacionista em que os Estados Unidos fazem de conta que não precisam do mundo e que o mundo não precisa deles. É um erro, e é particularmente um erro dramático em globalização. A meu ver, o maior erro de política externa dos Estados Unidos dos últimos anos foi, noutra geografia, o abandono do Tratado do Pacífico no primeiro dia de mandato de Donald Trump em 2017. Porque isso significou que os americanos abandonavam os seus aliados no Pacífico, tanto da Ásia como da costa Pacífico da América Latina. E o que aconteceu 2 anos depois é que a China ofereceu aos mesmos países, e aceitaram todos menos um, a Índia, o maior acordo comercial que hoje existe no mundo, chamado Regional Comprehensive Economic Partnership, com 13 países do Pacífico. Foi um desastre. A saída dos Estados Unidos do mundo foi a oferta, quase de graça, de um tratado sem normas ambientais, sem normas laborais, só de eliminação de tarifas, liderado pela China. Voltando só para terminar, eu acho que há, nesta escola isolacionista, uma outra coisa complicada, que é uma discussão que nós deveríamos absolutamente evitar, que é uma discussão que nos envergonha à frente de adversários, que é uma discussão sobre a natureza do artigo 5º da NATO. Toda a gente sabe que o artigo 5º implica consultas. Mas a ideia de que um dos membros da NATO, e particularmente o membro mais importante, decide dizer, incluindo quando a pergunta é: e se Putin invadir a Lituânia? Se a primeira potência do Ocidente decide dizer: não, o artigo 5º não é de aplicação automática, nem mandatória, nem... Muito cuidado com isso. A NATO sem o artigo 5º é uma ONG. Floral, pictórica, colorida, interessante, think tank. Mas o que fez da NATO a organização de segurança coletiva mais bem-sucedida do mundo foi a ameaça do artigo 5º poder ser usado. És ocupado, és meu aliado, eu protejo-te, eu defendo-te. Este é o contexto em que eu acho que as coisas acontecem. Para terminar, diria isto: se nós tivéssemos esta discussão em Varsóvia, e isso é uma percepção que às vezes no sul da Europa é difícil, como às vezes eles também têm dificuldade em compreender as nossas questões. O sul da Europa só pensa numa coisa. Perdão, o norte da Europa, e quando digo norte,
Os bálticos, os escandinavos e os antigos países de leste, mais a Alemanha. Estão aterrados com o que possa ser o dia seguinte à queda da Ucrânia, se ela acontecer. E só têm uma palavra na cabeça. Rússia, Rússia, Rússia. Porquê é que pensam que a Suécia e a Finlândia abandonaram a sua tradicional neutralidade? Porquê é que imaginam que hoje, olhando para as percentagens no PIB, o maior orçamento de defesa da NATO é o da Polónia? 4,3%. Andamos nós a discutir os 2%. 4,3%. Porquê é que acham que depois da guerra da Ucrânia, é outra coisa em que o Presidente dos Estados Unidos, eleito a 5 de novembro, está desatualizado? Já teve razão, como já teve Obama e como já teve Biden. Mas, sobre o mesmo assunto, neste momento há 23 países da NATO acima dos 2%. Antes da guerra da Ucrânia havia 9. Quem são os maiores orçamentos da NATO? Em volume, com certeza, aos Estados Unidos. Mas em percentagem do PIB hoje em dia, Polónia, Lituânia, Letónia, Roménia. Guess why? O urso está em frente. E, portanto, há um risco. Se a Europa não for ágil, ou se a própria NATO entrar em dissensões, eu acho esta discussão sobre o artigo 5 absolutamente... É como se Putin não estivesse a ouvir. É uma coisa extraordinária. Como é que se pode ter este grau de irresponsabilidade? Mas, se nós não formos ágeis, e se não houver muita mediação e muita diplomacia, em que a Europa é boa, o norte da Europa pode sentir uma urgência que os outros não sentem, mas não vai esperar pelos outros. E este é o ponto que eu queria. Eu reparei que a Alemanha, que fez uma viragem coperniciana na sua atitude sobre segurança e defesa, como todos percebemos, não me refiro a movimentos táticos mais recentes, já a olhar para as eleições de fevereiro, mas a Alemanha tem 100 mil milhões de euros inscritos na Constituição para investir em defesa em 4 anos. Na Constituição. Os alemães, como sabem, são muito rígidos nessas coisas e não vai alguém esquecer-se. A Alemanha propôs a mais 13 países da Europa, que não a França, tomar conta, o Sr. General conhecerá isso muito melhor do que eu, tomar conta da defesa do espaço aéreo do centro e do norte da Europa. Acham que é uma defesa contra quem? Acham que são os sul-coreanos, que aí vêm, ou os espanhóis, nas nossas fortalezas na costa de Lisboa? Não, são obviamente os russos. E, portanto, tenham a noção de uma coisa, nós podemos hesitar, ser preguiçosos, no limite ter cobardia. Quem está diretamente ameaçado não terá essa atitude. E isso pode partir. E nós devemos querer tudo menos partir, porque esse é o objetivo último de Vladimir Putin. É desorganizar completamente a Europa por dentro. E quando eu digo Rússia, por causa da Ucrânia, por causa do próximo passo possível, tomara nós que nada disto se aconteça, pode ser que o Presidente dos Estados Unidos, entretanto, consiga compreender melhor a realidade e perceber as consequências. Tudo isso pode acontecer se Deus Nosso Senhor quiser. Mas, no caso da Europa, é a coisa mais complicada, porque além da Ucrânia, ele tem 2 ou 3 objetivos mais. 1, vetar as candidaturas da Geórgia e da Moldova à União Europeia. Na Geórgia conseguiu, na Moldova não. E na Moldova ele pagou diretamente os eleitores. É a primeira vez que acontece. Um Estado estrangeiro paga diretamente eleitores para modificar o seu voto num referendo sobre a adesão à Europa. Na Geórgia, eu acho que aquilo já está, desde 2008, parcialmente ocupado e, portanto, o poder russo é económico, é oligárquico. A juventude vai, quer dizer, é mais fácil fugir do que dar a volta à situação.
em certo sentido. Mas ele quer, depois é bom que a gente tenha a noção de que ele tem 2 aliados filorrussos no Conselho Europeu. Já lá estão por direito. Um é húngaro e outro eslovaco. Um pela direita e outro pela esquerda. E, portanto, se não queremos abrir os olhos, é por isso que eu termino, o Sérgio já me estava a fazer sinais, e eu obedeço, a ameaça principal é a russa. E nós temos que tirar daí as consequências e fazer o que pudermos para que não haja um enfraquecimento político da NATO. Ainda vamos ter mais tempo para conversar. Mas eu queria dar a palavra também ao Tenente-General António Ramos para a sua intervenção. Posso passar, se o Sr. General quiser, é só carregar aqui. Sim, muito obrigado. Muito obrigado. Perfeito. Passo. Muito baixo. Passo. Sim? Espetacular. Bom dia a todos. Começo por agradecer o convite para estar aqui, que muito me honra. De resto, pertenço à Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional e vou-vos falar sobre a Europa. E vou-vos falar sobre a Europa em 3 perspectivas. Primeiro, aquilo que eu chamo a distração da Europa. Segundo, a situação atual e os desafios e aquilo que nós temos pela frente. Esta imagem representa as operações que a União Europeia desenvolveu ao longo do tempo. A União Europeia, durante 50 anos, foi uma instituição meramente económica. Só quando se deu o desagregar da União Soviética e, de um momento para o outro, a Europa se viu rodeada de crises, a mais grave na Bósnia-Herzegovina, é que, passados 50 anos, a União Europeia disse, se calhar, precisamos de uma voz e de uma política de segurança, uma política externa e de segurança. Mas só no final dessa década, exatamente em 2000, a União Europeia disse, precisamos de forças. Portanto, entre 2000 e 2003, a decisão foi em Helsínquia, nós precisamos de ter uma capacidade de projetar 60 mil homens, estar pronta e devemos estar prontas a realizar operações em 2003. Foi este desafio que eu partilhei, era meu excelentíssimo ministro, o Dr. Paulo Portas, e devo-vos dizer que foi dos momentos mais estimulantes na minha vida, porque partimos do zero absoluto para se fazerem as primeiras operações, estão ali feitas em 2003. Ao longo do tempo muitas se fizeram, mas quando nós fizemos o levantamento, muito clássico e muito técnico militar, chegamos à conclusão do seguinte: fizemos uma lista das necessidades para a Europa e pedimos aos países o que é que eles tinham para contribuir. E quando recebemos as respostas, hardware, a Europa tinha suficientes, carros de combate, aviões, submarinos e tal, muito diversificados, velhos, novos, calibres diferentes, gasóleo, gasolina, uma grande, mas tínhamos em quantidades suficientes. O que faltava, digamos, era a capacidade de agir em conjunto, a capacidade estratégica, a capacidade de satélites, comando, controle, comunicações estratégicas. Faltavam os multiplicadores de combate, o air-to-air refueling, SEAD, um conjunto de elementos, não vos vou cansar com isto, que faltavam. Ora bem, e ao longo do tempo, o que é que fizemos? Fizemos várias operações ao nível mais baixo, por isso, da gestão de crises. Mudamos o mundo. O Solana dizia nessa altura, bom, nós não estamos aqui para mudar o mundo, estamos aqui para evitar que ele se desagregue. Portanto, realmente a União Europeia fez muitas operações necessárias, úteis, tem uma palete de capacidades que vai desde os juízes até aos militares, que ninguém mais tem, útil. Mas ao longo do tempo também, se verem para estas crises, elas foram sendo empurradas à direita. A União Europeia concentrou-se a outras preocupações que considerou muito mais importantes. A primeira das quais foi esta, o Big Ben. Logo em 2004, o alargamento a 8 países e depois a 10, o maior alargamento de sempre, que ainda não está completamente integrado, como vocês sabem muito bem. Toda a Europa se dedicou a essa preocupação. Imediatamente nessa altura foi a necessidade de aprofundamento. Com tantos países tão diversos era necessário, digamos, aprofundar e desenvolver uma capacidade de agir em conjunto. Foi o Tratado Constitucional Europeu, que foi rejeitado.
E então ressalvou-se aquilo que foi possível e o que se salvou dali foi aceito como um novo tratado da União Europeia, onde aqui em Lisboa. O Tratado de Lisboa é o resultado disso. Bom, ainda não tínhamos saído desta, estavam as dívidas soberanas. Mais uma preocupação interna da União Europeia. E a seguir às dívidas soberanas veio o Covid e agora a Ucrânia e por aí adiante. É isto, meus amigos. E antes de continuar, dado que nós sabíamos que existiam essas faltas na União Europeia, houve uma conversa muito difícil entre os militares e os políticos. Muito difícil. Em que nós, para que as operações fossem assumidas, exigimos que a declaração, digamos, de início das operações da União Europeia, a declaração tivesse em conta as limitações. E essas limitações ainda estão na internet. Ainda ninguém teve a coragem de as tirar. São estas. São terra, mar, ar, espaço, etc., etc. São 51 shortfalls que eram em 2004 e que na sua maioria continuam a existir hoje. Estava-vos a dizer, portanto, que a União Europeia se voltou muito para dentro. Hoje, meus amigos, o mundo foi mudando e foi passando. Reparem nesta visão digamos, da demografia no mundo. Reparem nesta África em explosão demográfica. Nós estamos a passar de 6 bilhões para 9 bilhões de pessoas em 50 anos. Estamos a aumentar em 50% a população do mundo, metade crescimento em África. Vejam a América Latina, vejam o Médio Oriente, vejam esta alteração que o mundo foi correndo. E quando a gente agora põe aqui ao lado ou por cima, digamos, a riqueza, reparem onde é que ela está. 80% está no norte. Vejam a África, vejam o Médio Oriente, vejam a América Latina. Temos, portanto, aqui zonas deprimidas muito importantes que necessitavam do nosso apoio. Não estranham, portanto, que a fragilidade no mundo seja esta. A fragilidade e a violência no mundo. Portanto, em conclusão, nós temos uma Europa com 450 milhões de pessoas, temos 1.200.000 militares em armas, mais ou menos como os Estados Unidos da América, com os quais temos um orçamento de 240 bilhões, as últimas informações. Mas no exterior, nestes países frágeis, que necessitavam da nossa ajuda, do nosso apoio, da nossa presença física, nós perdemos a guerra no Sahel. Nós, no exterior, hoje, temos 4.000 pessoas. Temos 3.000 militares e 1.000 civis. Isto é zero para as necessidades do mundo. Zero para as necessidades do mundo. É 0,0008 da população europeia. Meus amigos, nós esquecemos-nos do mundo. E o mundo entrou-nos pela porta dentro. Entrou-nos pela porta dentro no sentido de atentados terroristas na Europa, no coração urbano da Europa, 2014 e 2015, vagas imparáveis de refugiados, porque não podiam sobreviver no espaço em que estavam. Temos uma Rússia assertiva e deliberada, não forte, não tão poderosa, muito, muito inferior em termos económicos à União Europeia, mas com a iniciativa estratégica. O Dr. Paulo Portas aqui falou, a 8ª intervenção da Rússia, a 8ª intervenção da Rússia nas nossas barbas. Temos uma China em ascensão, com uma estratégia deliberada, sistemática e de longo prazo, e temos uns Estados Unidos numa situação que eu chamo de política externa oscilante. Vamos ter mais um ciclo de mudança profunda na política externa dos Estados Unidos. E um novo que foi a Inglaterra bater com a porta e ir-se embora da União Europeia. Este foi, de facto, a surpresa e a situação, digamos, de menos argúcia que nós tivemos nestes últimos tempos. Portanto, temos hoje falta de capacidades externas, temos uma atividade externa reduzida e temos ineficiências estruturais sérias. Eu vou-vos falar aqui de 3 ou 4 e apresentar-vos alguns números. Mais vale apresentar-vos um gráfico do que estar aqui a falar muito sobre eles. Reparem, a primeira é esta. Nós temos uma indústria de defesa que é importante para a Europa. É importante para a Europa. Ocupa 1 milhão de pessoas.
tem uma faturação de 135 bilhões, mas está muito fragmentada, está muito polarizada, não temos dimensão suficiente. O Draghi disse isso recentemente, não é novidade nenhuma. Os países, e isto acontece porque os países continuam, 80% das compras são internas e são individuais dentro do seu próprio país. E como a investigação e desenvolvimento é fundamental para a capacidade tecnológica, o que é que nós produzimos? Muitos artigos variados, mas com um mínimo, digamos, de investigação tecnológica e, portanto, deficiência em relação, por exemplo, aos Estados Unidos da América. Temos uma multiplicação de modelos, temos uma tecnologia e inovação muito reduzida em relação aos Estados Unidos. Hoje, somos gastamos 1/10 dos Estados Unidos em investigação e desenvolvimento. 1/10 dos Estados Unidos. Temos uma procura reduzida e temos um financiamento inacreditavelmente difícil para a segurança e defesa. Durante anos, na União Europeia, havia qualquer questão na Comissão com segurança e defesa, isso é a porta ao lado, isso é conselho, não temos nada a ver com isso. Portanto, ainda hoje o Banco de Investimento Europeu está quase que vedado para as questões de segurança e defesa, tem uma certa abertura, digamos, para o equipamento de dupla finalidade, de duplo propósito, que tem, enfim, esse ainda tem um financiamento certo. Portanto, temos aqui uma situação, Mário Draghi refletiu muito bem, vale a pena ler o documento dele. Temos agora aqui uma diversidade de equipamentos absolutamente incrível. Nós temos 16 ou 17 modelos de carros de combate na Europa. Maus. Temos 2 bons, enquanto que os Estados Unidos têm 1. Nós temos 28 modelos de avião, 29 modelos de aviões, os americanos têm meia dúzia. Temos um conjunto de uma diversidade e é difícil pôr isto a trabalhar em conjunto. É difícil pôr estas várias cadeias de reabastecimento, digamos, a funcionar em operações de combate. Finalmente, queria-vos apresentar aqui este gráfico. Reparem, entre os Estados Unidos à direita e a Europa. Os Estados Unidos, para as suas forças armadas, distribuem-se mais ou menos, digamos, o investimento em custos de pessoal, custos de aquisição de equipamento e custos de manutenção. Na Europa, reparem, os custos de pessoal são metade. Os custos de aquisição são de 20%. Só que as verbas, como são muito diferentes, as verbas da União Europeia e as verbas dos Estados Unidos, são 100 e tal bilhões de aquisições nos Estados Unidos por ano e são 40 ou 50 ou 30 na Europa. Aqui a deficiência não é pagarmos demais aos militares. A deficiência é que o orçamento é curto. E quando o orçamento é curto, não chega de facto para tudo e, como os militares não podem morrer, têm que receber os seus salários. Portanto, temos aqui uma situação séria e ninguém fala disto às claras e às abertas e temos que falar, nós europeus. Nós europeus temos que falar nisto. Finalmente, 2 ou 3 gráficos. Reparem, isto são os últimos dados da Agência Europeia de Defesa. Na Europa, depois destas dificuldades todas e apesar do crescimento ter começado a partir de 2014, dado aquele acordo que foi feito para passarmos aos 2%, a União Europeia tem um investimento de 1,5% na defesa. Não vai passar com a nova administração americana. Não vai passar com a nova administração americana. A NATO, no seu cômputo geral, está nos 2%, nós estamos nesta situação. Com mais, este é o último dado, países, realmente isto é de 2022, países a crescer, mas 5 ou 6, neste caso são 7 países, a diminuir o financiamento nas questões de defesa. Finalmente, uma coisa que é indispensável para que nós possamos produzir melhor, que é produzir em conjunto e adquirir em conjunto. Reparem, o nível que nós procuramos atingir é 35% de aquisições em conjunto. Reparem, nós estamos em metade ainda. E durante vários anos, temos o que queremos, somos aquilo que nós queremos ser e estamos a querer ser mal. Na verdade, temos que modificar de facto um conjunto de comportamentos. Não somos ilhas individuais e se nós nos quisermos manter como ilhas individuais, nós sussurramos no futuro.
A Europa é a Europa enquanto for conjunta, enquanto atuar em conjunto, enquanto reagir em conjunto, enquanto fizer em conjunto. Finalmente temos uma nova administração americana. Há muitas coisas que não vão mudar. Desde há décadas que que os Estados Unidos estão concentrados na China, não vai mudar. Desde há décadas que, digamos, as questões da Europa pesam cada vez menos na política externa americana. O que vai mudar, digamos, é a assertividade. Reparem, nós não sabemos o que é que a administração vai fazer, mas se formos a este projeto 2025, em que na parte de defesa está extremamente bem escrito, o que lá diz é isto que está. Diz que sim, senhor, a prioridade é na China, tudo o resto é secundário, mas mais, os Estados Unidos vão atuar em conjunto com aliados, os aliados têm que subir, têm que aparecer e têm que custear os custos, quer lá, quer, agora reparem em relação à Europa. Em relação à Europa, outros mais a assumir a liderança em relação à Rússia na Europa. Outros aliados a assumir a liderança em relação à Rússia na Europa. E quanto à NATO, o que está escrito é transformar a NATO para que os aliados sejam capazes de disponibilizar a grande maioria das forças convencionais necessárias para dissuadir a Rússia, os aliados, sendo reservado aos Estados Unidos da América a dissuasão nuclear. Este cenário pode ter algumas alteraçõezinhas, mas no fundo creio que vai ser aquilo que está no desiderato profundo dos Estados Unidos da América. Foco na China e o resto os aliados têm que pagar. Não nos podemos iludir. Ora bem, então que medidas são necessárias do meu ponto de vista? Primeiro é salvar a parceria transatlântica. É indispensável. Nós estamos unidos por um conjunto de interesses económicos profundos, de valores. A parceria transatlântica, seja com esta administração ou com outra, é necessária. Com esta administração, temos que definir uma parceria transatlântica que seja mutuamente útil, com objetivos definidos, não basta falar em valores. Nós estamos na altura de rever a agenda estratégica da Europa. Como sabem, o Conselho Europeu tem a obrigação de definir as prioridades da Europa. Tem a obrigação. Não se tem desincumbido claramente dessa obrigação. Mas tem uma agendazinha muito genérica, provavelmente vocês nem sequer conhecem, nem sequer ouviram falar, que é a Agência Estratégica. Vai acabar agora, a última, temos que definir a próxima. E esta tem que ser a ação Trump da última administração Trump, que disse ou a Europa tem capacidades e é útil, ou transforma-se numa agência, numa área de competição entre grandes potências, que é o que é nesta altura. Não se esqueçam que nessa altura a China tinha chegado à Europa e tinha rasgado a Europa em duas partes, tinha feito o 16+1. O 16+1 é um conjunto de alianças dos países que tinham estado na órbita da União Soviética com a China. Com a China. Fazia reuniões com eles, etc., cimeiras e por aí adiante. Os Estados Unidos tinham desenvolvido as estratégias dos 3 mares e digamos, um apoio adicional à Europa. Isto é, a Europa ou tem unidade, entidade própria, capacidade, vontade e valor, ou é apenas um espaço em que os outros se vão degladiar para viver melhor. Finalmente, nós temos que perceber também que o desgaste americano é grande e não pode ser escondido. Reparem, entre o 11 de setembro e o ano fiscal de 2023, nestas guerras que os Estados Unidos travaram, sabem quanto é que gastaram? Há um instituto americano, o Instituto Watson, que calcula isso. Gastaram 8 trilhões de dólares. E saíram destas guerras sem honra nem glória. Em contrapartida, a China fez a Rota da Seda. Sabem quanto é que custou a Rota da Seda? Cerca de 4 trilhões. Portanto, fez 2 rotas da seda e modificou a economia mundial. Portanto, os Estados Unidos precisam da Europa. Precisam de uma Europa efetiva e que seja útil para a estabilidade do mundo ocidental. Portanto, acho que a parceria transatlântica, há muita gente que vamos nos afastar, é um erro e seria um erro trágico. Segundo, o novo nível de cooperação com a NATO. Nós temos que nos preparar para assumir grande parte da responsabilidade das forças clássicas da NATO. E não é com esta administração. O Obama tinha feito o mesmo. Na altura do Obama, democrático, o Obama tinha retirado da Europa a última força
a última brigada que os Estados Unidos tinham na Europa. Não é novo. Portanto, nós temos que nos preparar para isso e temos que assumir essa capacidade. Mas nós temos que desenvolver um novo nível de cooperação funcional com a NATO, muito mais integrado, muito superior àquilo que existe. Porquê? Reparem, hoje os conflitos são híbridos. Tem uma parte clássica e convencional. Nós estamos a vê-la na Ucrânia, mas o que passa, o que está para fora disso, é muito mais importante. É a alteração das consciências, digamos, a pressão económica, é a alteração dos processos democráticos da Europa. É um conjunto de coisas para as quais a NATO não está preparada. Portanto, nesta campanha, as campanhas que saí adivinham, têm que ser absolutamente integradas entre quem tem essas capacidades, e isso é a Europa, e a NATO, em que tem, de facto, as capacidades fundamentalmente militares. Temos que ir para um novo nível, do meu ponto de vista, de cooperação, uma cooperação muito mais profunda entre uma Europa que tem capacidades que são úteis e a NATO que tem uma capacidade de defesa militar muito mais capaz do que nós. Finalmente, estamos na altura de lançar uma União de Segurança e Defesa na Europa. Não tenhamos ilusões. Nós somos mais do que uma política e, portanto, temos que lançar, digamos, essa capacidade. E a começar nessa capacidade por maior uso da maioria qualificada. Nós temos sido incapazes de reagir porque há sempre um ou outro que não quer, não deixa, não gosta. Quando precisamos de fazer forças no exterior, há um conjunto de que não dão. Qualquer passo que se dê tem uma restrição absolutamente inaceitável, muitas vezes, em muitos países da União Europeia. Nós precisamos de usar a maioria qualificada nas decisões. E para isso é preciso que o Conselho Europeu faça aquilo que tem que ser, tem que fazer, que é definir as prioridades estratégicas da Europa. E perante essas capacidades estratégicas, podemos assumir a maioria qualificada nos termos do artigo 31 dos Tratados Europeus. E os países têm que cumprir por maioria, e só não cumprem quando tiverem a capacidade de apresentar, digamos, considerarem a decisão como uma decisão fundamental para o seu interesse vital e, portanto, tem muitas mais limitações. Esta e outra, alterar os tratados se necessários, mas a Europa só sobrevive enquanto entidade que seja capaz de assumir uma política e a prosseguir, se deixar, digamos, a votação por unanimidade e passar, do meu ponto de vista, a ter uma capacidade deliberativa maior. Segundo, maior financiamento para a segurança e defesa. O quadro financeiro plurianual 28-34 está aí a discutir-se. Tivemos nesse quadro financeiro uma certa importância pela primeira vez na história para a segurança e defesa. Precisamos de multiplicar isso por 10, para que o Fundo Europeu de Defesa seja muito mais interventivo e seja muito mais capaz de estimular, de suscitar o desenvolvimento tecnológico. Temos que utilizar, de facto, os processos que já estão em curso, o PESCO, o FED, o Fundo Europeu de Defesa, o CART e estas reuniões anuais que existem, que têm sido esquecidas ao longo do tempo e têm que ser muito mais incentivadas. Temos que implementar a estratégia industrial de defesa que foi difundida há pouco tempo e é fundamental. Essa estratégia diz o seguinte: nós queremos aumentar, digamos, o comércio interno de segurança e defesa para 30% daquilo que se passa, isto é, o comércio entre os produtos de defesa produzidos pela Europa, 30% circulem dentro da Europa. Temos que comprar muito mais em conjunto, cerca de 40% em conjunto, e os países devem comprar pelo menos 50% dos produtos produzidos da Europa. O que nós estamos a ver nesta altura é que como não há uma sequência, digamos, tecnológica sistemática ao longo do tempo, quando é necessário compra-se no exterior. A Polónia necessitou de se rearmar, onde é que foi comprar equipamento? Onde é que foi comprar carros de combate? Na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul. E na maior parte dos casos, na América, e não sei o que, e por aí adiante, em todos os sítios, exceto na Europa. Isso é um fiasco, é um falhanço total, pleno, que nos diminui a capacidade de facto de iniciativa e de existência coletiva. Temos que europeizar os projetos estratégicos. Nestes modelos que nós temos em desenvolvimento, os projetos do futuro não estão incluídos. O novo modelo de blindado, o novo modelo de caça da sexta geração, o novo modelo, digamos, de fragata, não estão lá metidos.
que raio de coisa é esta? Ainda se produz como que a Europa não fosse conjunta. Temos que ter uma Europa voltada, digamos, para a produção daquilo que é fundamental. Apoio robusto às pequenas e médias empresas. São o tecido fundamental da Europa. São as mais criativas, as mais produtivas e o seu apoio está ainda bastante limitado para aquilo que é necessário. E pronto, meus amigos, era isto que eu vos queria transmitir. Filo com muito gosto e procurei ser concreto, aberto e dizer-vos aquilo que realmente penso. Muito obrigado. Desculpa. Segue-se agora um período de debate. Sim, eu penso que ainda temos tempo para podermos debater aqui um pouco aquilo que foi dito e eu ficava aqui com uma ideia, até por causa, alertando mais uma vez para a questão da guerra na Ucrânia, que foi transversal nestas apresentações. E eu vi agora aqui uma expressão que foi precisamos de salvar a NATO, e a maior parte dos países da Europa são membros da NATO, quando no início, ou quando a NATO se juntou para apoiar, para dar apoio à Ucrânia, aquilo que se dizia é que Vladimir Putin aquilo que conseguiu foi unir a NATO, mas passados estes anos começa-se a ver aqui algumas dificuldades estruturais na NATO, na segurança da Europa, e começam a vir ao de cima. E aquilo que eu questiono é, estamos agora piores do que estávamos há 3 anos? Como é que a situação neste momento, porque temos aqui alguns países que vão oscilando conforme estes anos vão desenvolvendo, como é que a Europa neste momento se vê? Porque parece que a Europa não está assim tão unida nesse aspecto, no aspecto de defesa e segurança, que permita haver esta linearidade entre todos os países. E começo com o Tenente-Geral. Eu penso que há uma. Eu estou há 2 anos e meio, mais ou menos isso, nesta função de MILREP, e sinto uma NATO e uma União Europeia, apesar de todas as dificuldades, podemos sempre olhar para o copo meio cheio ou meio vazio, muito melhor do que quando cheguei a Bruxelas, em agosto de 22. Se nós pensarmos em tudo o que ouvimos aqui agora, eu tenho que ter algum cuidado. Como sabem, tenho acesso à informação que não posso partilhar, mas hoje a NATO ou o conjunto de países europeus está muito mais preparado e vai estar, conforme o tempo passa, pela leitura e pela percepção das dificuldades. Que há dificuldades, claro que há, mas começamos com a intervenção da professora Ana Santos Pinto e quase todos nós falamos nisso. Nós estamos a falar em países democráticos, em países que têm valores e países que têm dificuldades. Porque, como disse o Dr. Paulo Portas, o Putin vai estar até 30 e qualquer coisa. Nós vivemos noutra realidade. E, portanto, nós vivemos em organizações que precisam de consensos. Precisamos de tomar decisões neste quadro. Isso tem dificuldades? Claro que tem. Mas isso é o nosso valor. Isso é que faz a diferença relativamente aos outros. E quem são os outros são aqueles que temos aqui a referenciar. Hoje há temas importantes como interoperabilidade, até que ponto é que nós conseguimos ou não trabalhar uns com os outros. O tema que foi aqui focado pelo Sr. General agora no fim, na visibilidade da diferença e quantidade de material que nós temos comparativamente, por exemplo, aos Estados Unidos, isso só por si não é um problema. Eu penso que também é preciso ter algum cuidado quando nós falamos na necessidade de comprar tudo na mercearia da esquina, porque isso não é o mundo global.
temos que ter a noção do que é a necessidade real relativamente às capacidades e, naturalmente, até como nós fazemos na nossa vida privada, comprarmos aquilo que é mais conveniente para ter a capacidade que necessitamos para um ramo, para as Forças Armadas, para o país, para uma organização como a NATO ou a União Europeia. Dito de uma forma agora mais curta, clara e concisa, como gostamos de fazer. A NATO hoje é muito mais forte do que era. Veja-se o aumento em termos do número de países. Juntar a Finlândia e toda a fronteira com a Rússia, juntar a Suécia, é a maior derrota que o Putin podia ter. E, de facto, durante estes 1000 dias, temos feito, dia após dia, trabalho para mitigar as dificuldades que naturalmente temos, porque nós representamos aquilo que todos temos dito, e vou repetir, somos países democráticos, com valores e naturalmente com dificuldades para ter consenso. Não sei se consegui ser claro. Só, eu liguei. Obviamente a NATO está, acabei na minha intervenção de o dizer, se 23 países já cumprem os 2%, face a 9 antes da chamada Operação Especial, que é uma invasão da Ucrânia, obviamente está mais preparada. Não estão todos mais preparados. E os do Sul, que veem os conflitos lá mais ao norte, têm que perceber que os conflitos podem um dia ser mais ao norte ou mais ao sul e que há ameaças no flanco sul e há atores do norte a fazer ameaças no flanco sul e têm que cumprir. E não nos podemos enganar a nós próprios e muito menos enganar a organização. Esse é um ponto. O problema que está aqui, eu conheço muito bem, estava a ouvir o Sr. General Fontes Ramos, eu conheço muito bem a Heritage Foundation. Há uma diferença entre a Heritage Foundation, a autora do projeto 2025, e o presidente eleito, que aliás escovou durante a campanha o projeto América 2025, porque lhe causava vários problemas. Mas a Heritage Foundation faz parte do conservadorismo americano que é atlantista. Eu chamo a atenção que o núcleo duro que parece estar a formar-se em matérias de segurança e defesa não é exatamente atlantista no sentido do commitment convencido com a NATO. Portanto, mas tudo isto são, como dizia o Sr. General, daqui a 2 anos há eleições para o Parlamento e para 1/3 do Senado nos Estados Unidos. A acumulação do poder total não durará todo o tempo. Mas temos de ter a consciência de que Putin é atento. Vi uma frase do general de Gaulle que eu gosto muito, mas era sobre os comunistas, não era sobre Putin. Vai dar ao mesmo sítio, que era: fazem tudo o que se lhes deixa e deixam tudo o que se lhes faz. Depende de nós não fraquejar. E isto é difícil, porque nós hoje em dia vivemos no Ocidente em, para ser benigno, democracia digital. O que dá likes é dizer: eu vou fazer a paz em 24 horas. Depois saber se isso é uma rendição e uma autorização para matar já é uma questão secundária, porque já estamos noutra indignação qualquer. Eu acho que os poderes políticos do Ocidente têm que ganhar alguma distância e alguma severidade em relação às coisas que são estruturais. Isto não é coisa que se resolva nem com tweets, nem com posts, por amor de Deus. Isto é a segurança dos valores do Ocidente. Eu isso não negocio. Isso não negocio. Eu devo à NATO quase 80 anos de paz. É que eu hei de mudar de opinião. Portanto,
Este é um ponto. Há duas coisas que eu gostava só de... Uma, sugerir para o próximo curso de defesa dos auditores de defesa nacional, ponham o sumário executivo do relatório Draghi, que são umas 60 ou 70 páginas severas. Bem, Draghi diz uma coisa, a grande vantagem de Draghi, isso acontece muito com os italianos, em particular se forem jesuítas, é que diz verdades como punhos com luvas de pelica. Mas as verdades estão lá. Primeiro, ele diz a palavra que todos sabemos que é verdadeira. É muito desconfortável dizê-la. Se não fizermos nada, a Europa pode entrar em declínio. E depois diz que há 4 coisas que são essenciais. O espaço público, a discussão sobre esses assuntos no espaço público é limitadíssima. Demografia, que não se resolve com demagogia. Nós estamos com uma idade mediana de 44 anos na Europa e 47 em Portugal. E 48 em Itália. Demografia. Outra palavra que a gente diz a primeira vez num debate, diz a primeira sílaba e já estamos a ser insultados. Produtividade. Nós temos um gap de 20 pontos da Europa para os Estados Unidos em produtividade por hora trabalhada. E Portugal tem um gap em relação à média europeia de mais de 25. Terceiro, abordado pelo Sr. General Afonso Ramos e pelo Sr. General Mateus. Nós estamos a envelhecer seriamente e a deixar de inovar. O Japão envelheceu mais, mas não deixou de inovar. É o segundo país mais inovador do mundo. E, em quarto lugar, defesa. Está, aliás, ligado com a inovação. Portanto, o problema principal do mercado interno de defesa, que não existe com a Thales nesse sentido, mas é a sua fragmentação. Tanto nos equipamentos como nos investimentos, é tudo fragmentado. Nós teremos que fazer algumas concessões nessa matéria. E teremos de estar atentos a uma coisa. Hoje em dia, há guerras no terreno, há guerras nas consciências e há guerras no computador e no telemóvel e nos sistemas telemáticos e de segurança. Aí eu não vou entrar na discussão se o ciber devia ser o quarto ramo das Forças Armadas. Eu pessoalmente acho que sim, mas é uma tal discussão, não vale a pena estar a perder tempo. O que não pode deixar de se ter presente é que hoje em dia grande parte da manipulação das consciências no Ocidente e do roubo de informação é um roubo organizado, politicamente orientado, tem como pilar fundamental a Rússia, mas não só, a Coreia do Norte também é especialista nessa matéria, e alguns outros, e portanto nós temos que estar atentos aos problemas que temos hoje e ao que aí vem. Último detalhe, portanto eu insisto muito na questão ciber, porque é a guerra que não se vê e pode ser letal, absolutamente letal. O último ponto, só com uma nota de otimismo. Grande parte destas questões passam-se se porventura a Europa ler o relatório Draghi, aceitar humildemente que ele tem razão, fazer chegar, como a Presidente da Comissão Europeia fez nas cartas de missão, todas são declinações do relatório Draghi. Se a Europa perceber quais é que são as suas prioridades, enfrentar os debates complexos, só o da demografia é muito mesmo complexo, mas fazê-lo. Chegar a alguns compromissos, espero que ainda seja possível. E depois ser constante, aí é que está. Eu lembro-me sempre, a mim não me impressiona muito, quer dizer, gostava de ter um IRC de 12,5% como o da Irlanda, mas o que verdadeiramente me impressiona é que há 25 anos que é 12,5% e que ninguém lhe toca. É a constância, é preciso acertar na agenda, fazer compromissos, entre centro-direita e centro-esquerda, como é evidente, são as famílias principais da União Europeia, e depois ser constante nesses compromissos. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a situação adversa que nós tivemos a discutir, em que a Europa, em matéria de segurança e defesa, está, é reversível.
Uma parte é reversível até mais rapidamente, que é tudo o que tem a ver com tecnologia e investigação e desenvolvimento, porque a Europa tem capitais e tem cérebros. A boa pergunta é porque é que os capitais e os cérebros europeus preferem ir investir ou trabalhar para a América ou para a Coreia ou para o Japão. Não é para a China. Não tem nada a ver com competição salarial. Nós regulamos demais e tributamos demais. Ponto. Parágrafo. E temos que criar um ambiente friendly para que os capitais europeus e os cérebros europeus desenvolvam as suas capacidades na Europa. Mas há um exemplo que eu vos quero dar. A União Soviética foi líder na questão do espaço durante décadas. O espaço foi uma competição entre a União Soviética e os Estados Unidos e os soviéticos fartaram-se de ganhar aos americanos nas primeiras viagens, nos Sputniks, nos animais no espaço, etc. Até um presidente americano, Eisenhower, que era um militar que morreria de vergonha se visse certas opiniões que hoje se ouvem nos Estados Unidos. Era um militar e republicano, e foi um grande presidente. Mas, se ele ouvisse certas coisas que se dizem nos Estados Unidos sobre a NATO e sobre o Ocidente, morria de vergonha. Mas foi ele que começou o orçamento espacial dos Estados Unidos, que era mínimo, era irrelevante. Ele decuplicou. E depois há outro grande presidente e inspirador americano, Kennedy, não este, Kennedy, o autêntico, o primeiro autêntico e o primeiro é o avô, mas, ok, um Kennedy inspirador, não propriamente um Kennedy das cavernas, mas digo cavernas por negacionismo, obviamente, mas foi ele que disse aquela frase: até ao final da década haverá um americano na Lua. E cumpriu. As coisas são reversíveis. Desde que nós entendamos porque é que ficámos nesta posição, porque é que precisamos da segurança e defesa, porque é que temos que fazer concessões entre todos. Eu só não sei como se resolve o problema das maiorias e das unanimidades, a menos que a gente encontre um conceito que é unanimidade menos Hungria, menos Eslováquia. Pronto. Porque o problema é que têm o poder de atrasar as coisas e de paralisar as decisões. E têm russofilia. É uma evidência, não vale a pena a gente ter ilusões. E podem não ser os últimos. E portanto, agora, mas é basicamente, ou seja, como a competição do espaço mostra e como a vertigem das ascensões e das quedas no mundo digital também mostra, se nós acertarmos na agenda, fizermos compromissos e formos constantes, podemos perfeitamente reverter esta situação que é desconfortável. Agora, não podemos é fazê-lo sem a NATO. Isso é que não. Muito obrigado. Eu gostaria também de abrir a questões para aqui, para o painel. Por favor, se fosse possível chegar ali um microfone para que haja também aqui algumas perguntas de quem nos está a assistir. Já não temos muito tempo, mais 10 minutos para conseguirmos responder aqui a algumas questões. Já está. Estão-me a ouvir? Tinha em 2022. Terceiro ponto. Falou-se muito bem que a Polónia
Como é que a Europa está muito habituada, ficou muito habituada ao paizinho americano, como é que a Europa da manteiga pode reverter para a Europa da manteiga, mas também de muitos canhões? Era tudo. Muito obrigado. Começar aqui também pelo Tenente-General para responder. Queria deixar aqui uma resposta a esta. Sim, com certeza. Com certeza. Com todo o gosto. A Europa hoje tem três questões fundamentais. A Rússia, naturalmente, a própria Europa e os Estados Unidos da América. O último brinde que nós demos ao Putin foi o seguinte: nós termos prometido 1 milhão de munições à Ucrânia e não termos conseguido produzi-las num ano. Em guerra, nós precisaríamos de 8 milhões de munições por ano. O que é que isto significa para a Rússia? O que é que isto significa para a Rússia? Pode fazer o que quiser. Nós não temos capacidade de produção. Andamos por todo o mundo para arranjar as munições para produzir, para entregar à Ucrânia. Há um ditado antigo que os militares conhecem muito bem, que é este: a infantaria ganha as batalhas, a logística ganha a guerra. E se nós não começamos hoje, amanhã não temos a capacidade própria. Não temos dúvida nenhuma. Quanto a preços, queria aqui dizer uma coisa que eu acho fundamental. Lembro-me o impulso de Lora. Na década de 80 estamos nestas circunstâncias. Eram os dragões do Pacífico que vendiam muito mais barato do que nós. E nós inventamos o quê? O mercado único. Pessoas, bens, capitais, etc. E os preços baixaram. É exatamente a mesma coisa que temos que fazer com a produção da defesa. Isto é, nós temos produtos mais caros porque não fizemos um investimento tecnológico em tempo e precisamos de o comprar fora. Nós, portanto, produzimos mais caro porque os empréstimos e o financiamento para produzir armamento é muito mais difícil e muito mais custoso do que para produzir batatas e, portanto, há aqui um conjunto de coisas que nós temos que fazer agora. Não é amanhã nem depois, nem é deixar de passar isto, nem é iludir os nossos concidadãos. É agora. Agora nós temos de tomar posições porque o mundo vai estar muito mais difícil. Em relação aos Estados Unidos da América, nós esquecemos-nos de uma coisa. Está uma sociedade polarizada. E ambos pensam, os dois polos dessa sociedade pensam a mesma coisa sobre relações externas. O Biden, antes de ser presidente, fez um artigo no Foreign Affairs sobre porque é que os Estados Unidos têm que liderar. E no artigo tinha um capítulo que se chamava Uma política externa para a classe média. Leiam esse artigo. E a primeira medida para a política externa para a classe média, sabem o que era? Era a educação nos Estados Unidos e o desenvolvimento económico. Está tudo dito. Os Estados Unidos estão desgastados, os 7 trilhões faltam. É só vocês, nos Estados Unidos, irem no túnel até à Grand Station, em Nova Iorque, está pior do que o Rossio. As pontes e tal. Eu outro dia fiz o meu primeiro mestrado nos Estados Unidos, em Kansas City, em Leavenworth. E como fui um bom classificado, que sou marrão, etc., convidam-me de vez em quando para ir lá. Fui lá 30 anos depois. Os comboios que eu via passar naquelas linhas são exatamente os que passam hoje. A gente chega à China e é um mundo diferente. E os aeroportos. Exatamente, então um mundo diferente. Os Estados Unidos precisam de nós. E precisam que nós atuemos. Que nós lhes retiremos certas capacidades que eles não têm. Eles não pensam de outra maneira diferente. E se nós não formos capazes de fazer isso, não valemos nada e transformamos-nos num estado de competição entre as grandes potências, como já foi. É uma vergonha que a China tenha chegado à Europa, tenha feito um risco e tenha feito uma associação com 16 países, com cimeiras próprias, etc., avivando um risco que nós estávamos cuidadosamente a acabar depois da queda do Muro de Berlim. Não podemos iludir os nossos concidadãos. E para garantirmos a segurança da Europa, nós temos que agir agora. Pensamos bem, temos os mecanismos próprios, temos que os pôr a funcionar. Obrigado.
Bem. Quero agradecer a vossa presença, também a dos nossos convidados, mas vamos encerrar este painel neste momento. Temos que colocar um ponto final, já estamos a ultrapassar o tempo. Resta-me agradecer a vossa presença e também dizer que foi um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado. Certamente haveriam muitas mais questões e comentários, mas o tempo é ditador. Agradecemos aos conferencistas e ao moderador as sublimes comunicações. Agradecemos ainda o interesse que foi manifestado pela audiência e vai ter lugar agora a distribuição de lembranças pela excelentíssima Vice-Presidente da Associação de Auditores com o curso de Defesa Nacional, a doutora Maria de Belém Roseira, aos membros do painel. Para o qual estão convidados e que será servido na sala que se encontra preparada para o efeito. O reinício das comunicações para o painel número 2 acontecerá pelas 14 horas, pelo que se agradece que tomem os vossos lugares até essa hora. Bom almoço.